Esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia eu tenho o Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Marcelo da Fonseca. Pessoal, o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, disse em entrevista a Itatiaia que se não sair uma dilatação do prazo sobre o regime de recuperação fiscal, terá que colocar o projeto do governo do estado em votação, mesmo sendo um projeto pior do que o proposto pelo senador Rodrigo Pacheco. O presidente da Assembleia afirmou ainda que se o Supremo não aumentar esse prazo, a análise do projeto de regime de recuperação fiscal já será analisada em primeiro turno para uma sessão que está marcada para hoje, às 14h. Mas a expectativa é que Fachin, que está com esse projeto em mãos, dê alguma decisão a qualquer momento. E por isso, nosso repórter Pedro Nascimento está em Brasília, dando o F5 a todo momento para saber se tem alguma decisão sobre essa questão do regime de recuperação fiscal, melhor, da dilatação do prazo para essa discussão, para que essa discussão aconteça lá no Congresso Nacional. Ô Pedro, alguma novidade por aí? Bom dia para você. Bom dia também para você, Júnior, e também para todos os debatedores do Conversa de Redação dessa segunda-feira. Bom, vou ser bem breve aqui. Por enquanto, nenhuma novidade. A última movimentação desse processo é, inclusive, data desta manhã, que é a conclusão desse processo que já está entregue à vice-presidência. O que isso quer dizer? O ministro Edson Fachin, que é o ministro que, por enquanto, é o único que está ali no STF trabalhando, o STF está de recesso, então ele tem sido plantonista, tem recebido esses pedidos aí de urgência, ele já recebeu da equipe dele todos os pareceres, o que deve ser feito, e agora cabe ao ministro Edson Fachin publicar essa decisão, se prorroga ou não, e se irá prorrogar, será mediante a quais medidas, e se rejeitar, né, como é que Minas Gerais deve retomar esse pagamento. Então, a decisão agora está nas mãos do ministro Edson Fachin. A gente teve uma movimentação nesse processo durante esse final de semana. A mais recente foi uma movimentação envolvendo uma intimação que o ministro Fachin deu ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, questionando sobre a questão do projeto da dívida, né? Porque Minas Gerais está tentando adiar esse pagamento, alegando que está aguardando essa decisão do Senado sobre esse novo projeto de renegociação da dívida. Então, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, foi intimado, deu esse parecer ontem, já à tarde da noite, e disse que esse projeto deve ser votado em agosto, ou seja, na segunda quinzena de agosto. Então, por hora, muito difícil que a gente tenha alguma solução a respeito dessa renegociação da dívida aqui no Congresso Nacional. Então, o que a gente tem de novidade por hora é isso, mas, claro, tô dando aqui o F5, tô acompanhando a todo momento se a gente terá alguma novidade a respeito dessa decisão, tá nas mãos do ministro Edson Fachin. Volto com vocês, Júnior. Obrigado, Pedro. Qualquer novidade, se sair essa decisão durante a Conversa de Redação, é só chamar, o Pedro segue conectado com a gente ao vivo, direto de Brasília. Eduardo, então a gente segue naquela estaca que é da entrevista do presidente da Assembleia, ou seja, se não sair até as 14h alguma decisão em torno dessa questão do projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, ou melhor, encabeçado por ele, a votação do regime de recuperação fiscal vai acontecer na Assembleia, e aí, nos bastidores, os deputados estão meio receosos em votar, tem toda uma questão ali que está bem complicada, não sei se a Assembleia vai ter quórum suficiente para isso, se essa votação vai acontecer. O que a gente sabe é que a discussão está pesada por lá. Bom dia. Bom dia para todo mundo, boa semana. Ô Júnior, aqueles que têm receio de votar, aqueles que dizem que não vão votar porque são oposição, meu respeito, estão no papel deles. Os outros se acovardam, né? Por causa do 6 de outubro, se acovardam. Mas o que importa dizer, primeiro, houve falhas sim do governador e sua assessoria, a gente precisa chegar nesse ponto. Tem muito tempo que essa conversa está vindo. Segundo, muito bate-cabeça, muito interesse político, muita conversa fiada. E duas pessoas, na minha modesta opinião, devem merecer o nosso respeito porque estão trabalhando no sentido de resolver. Uma delas é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele tem seus interesses, está para 26, e ele está cuidando de resolver agora. Como raramente se viu mineiro trabalhar em Brasília, no interesse do Estado. Trabalha no interesse próprio. E outro é esse que falou aqui hoje, né? Presidente da Assembleia, jovem, mas se revela um cara político à moda antiga de Minas. Lá na Assembleia ele conduz como um magistrado. Você não vê nunca ele. Você já viu algum deputado xingar o presidente da Assembleia ou reclamar? Não. Ouve todo mundo, conversa e toma a decisão. E o que ele está dizendo é o seguinte:
Tá bom, eu também não quero esse regime, mas se não tiver o outro, tem que ter esse para não quebrar o Estado. A síntese da entrevista do presidente da Assembleia hoje e de todas as outras que ele tem dado. Ou é um veneno daqueles que vai fazer muito mal, ou é o Estado quebrado. William Travassos, bom dia para você. Bom dia, essa Júlio. discussão toda em torno da dívida do Estado parece que não vai ter fim, né? E o que eu fico assustado é que está na mão de uma pessoa. Quanto vale essa decisão, gente? O Estado de Minas Gerais está na mão do Fachin hoje. A gente, infelizmente, está nessa situação. Tudo depende de um único brasileiro. Se ele vai fala o seguinte, ó, vocês têm mais aí 30 dias, 40, 90 dias, ou então ele fala assim, não, tá valendo agora, tem que pagar, acabou. E aí vai correndo o presidente da Assembleia, vamos votar aqui, gente, porque essa não é a melhor opção, mas é o que tem para hoje. E a gente vai tocando. Então esse é um Brasil que me incomoda. O Eduardo falou no Rodrigo Pacheco. Vocês souberam da manifestação que aconteceu em Belo Horizonte ontem na Praça da Liberdade? Ontem? Não. Na Paulista e na Liberdade. Ontem eu passei, por curiosidade, falei, eu quero ver o movimento, né? Como é que tá? Não tinham 500 pessoas, uma vergonha. E o que mais me chamou a atenção, que tá nas redes sociais agora do movimento Endireitando BH ou algo parecido com isso, xingando o Rodrigo Pacheco, chamando ele de traidor. Eles querem Os caras estavam pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. Então, assim, mostra uma direita com um desequilíbrio, né, que não está buscando democracia, vem com umas pautas que não se sustentam, baseada em influenciadores da direita, e assim, uma desorganização, e você fala assim, pô, os caras não estão lutando por Minas Gerais. Os caras estão se digladiando e estão perdendo força. Isso é vergonhoso o que a gente está vendo. E o pior, nós estamos na mão de um cara que tem uma caneta que está com a toga lá e vai resolver hoje. E a gente fica na expectativa, aguardando uma decisão de um juiz. A decisão de milhares de mineiros hoje, dos servidores, dos investimentos no Estado. A gente está dependendo de uma canetada para ver o que a gente vai fazer a partir de agora. É uma vergonha, cara. Oi, Edilene Lopes, te dando bom dia, querendo sentir aí o posto que tudo isso está sendo discutido também em Brasília, mas fato é que hoje é o prazo, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, a expectativa é grande em relação à resposta do Fachin, que deve sair nas próximas horas. Agora é importante, Júnior, a gente observar o seguinte: se o governo federal está de acordo com a proposta de Rodrigo Pacheco, que substitui o regime de recuperação fiscal, não tem por que Edson Fachin não dar o prazo. Se quem recebe o dinheiro de Minas, que é o dinheiro da dívida, está de acordo com a proposta de Pacheco, num pedido de prorrogação, o óbvio é o Supremo Tribunal Federal dar essa prorrogação. Eu acredito que isso possa acontecer, mas pode haver também alguma exigência que o governo de Minas comporte como se estivesse no regime de recuperação fiscal e volte a pagar pelo menos um percentual da dívida até ter uma solução definitiva, mas o óbvio é ter prorrogação de prazo, já que há uma concordância do governo federal, que é aquele que quer receber o dinheiro, com a proposta de Rodrigo Pacheco, que vai ser votada no Senado. Agora, se der a prorrogação do prazo, nós teremos um outro problema, uma outra questão. Passa no Senado, segundo Rodrigo Pacheco, passa, mas passa na Câmara? Como vão se comportar as bancadas dos estados devedores? Será que vão conseguir se aglutinar, unindo esquerda e direita, quem é contra a privatização, quem é contra a federalização, para poder votar a proposta? E é uma outra questão. E aí pode ser que, diante dessa pendenga na Câmara dos Deputados, Minas possa precisar de mais prazo ainda. É isso que o Supremo Tribunal Federal está olhando, é isso que está pegando. Toda hora dá um prazo para Minas. Primeiro foi de dezembro para abril, depois de abril para julho, agora de julho para quando? Vamos ver se essa questão desenrola no parlamento, né? Porque se não desenrolar, Minas fica numa situação complicada, como está nesse momento, daqui a 3 meses, por exemplo. Marcelo da Fonseca, bom dia para você. Que angu de caroço, hein? Como dizia lá em Passatempo. Bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. A Edilene falou que se o governo federal apoia, né? Mas parece que o governo federal não apoia esse projeto, né? Até porque a AGU já mandou o recado para o Supremo que quer que a dívida volte a ser paga, né? Então, ao que parece, o governo federal, apesar do discurso, né, de buscar uma solução, ele quer voltar a receber. A gente sabe que o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, ele está rebolando ali para conseguir fechar as contas, né, no zero. Então, é um dinheiro que talvez vai fazer falta para a União. Agora, hoje a gente viu, Júnior, uma maturidade política muito grande, né, do presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Leite. Talvez a gente está acostumado na política nos últimos tempos a
ou é do meu jeito ou não tem solução, né? A gente com essa polarização acostumou um pouco, né? Com Lula, com Bolsonaro. Se não for do meu jeito, não tem conversa. E o que a gente viu hoje foi o presidente da Assembleia falando, olha, eu gostaria de uma outra proposta. Eu acho que para Minas Gerais o ideal é uma outra proposta. Só que na política, nem sempre o ideal é possível. Então é preciso criar caminhos, abrir mão de algumas coisas e buscar alternativas. Então o presidente da Assembleia ele é muito claro ao dizer: o ideal é a gente conseguir avançar com a proposta, né, que foi apresentada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, mas se essa proposta não avançar lá, a gente não pode deixar o salário dos servidores atrasar, a gente não pode deixar os repasses para os municípios ficarem paralisados, né? A gente não pode deixar as merendas pararem de receber recurso, os hospitais ficarem sem remédio. Então, para isso não acontecer, a gente vai votar adesão ao regime de integração fiscal, que pelo menos alivia um pouco o caixa do Estado, né? Pelo menos não representa esse pagamento imediato que o Estado teria que fazer. Então isso mostra uma maturidade política muito grande. Vamos ver se a Assembleia vai ter essa maturidade ou se a polarização ou se a questão ideológica vai falar mais alto. Então a gente está de olho nessa história toda. Aqui lá em Brasília, o Pedro Nascimento dando F5 na possível decisão do ministro Fachin, e aqui também em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, acompanhando se essa votação acontece ou não hoje por volta das 2 horas da tarde. Pelo menos ela está marcada assim numa decisão acontecer. Agora